TV. Oferecimento Stalo Supermercado. Agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. Bom, estamos de volta e vamos à palavra do especialista hoje com a participação do engenheiro Biraci Mota, da psicóloga Maria Isabel Melo, do oftalmologista Roberto Oliveira Santos, do veterinário Otávio Ribeiro e da odontóloga Quelita Batista, só profissional da pesada, gente do primeiríssimo time. Bom, e a gente já começa trazendo uma pergunta do Alessandro de Piuí para o engenheiro civil, o Biraci Mota. É o seguinte: doutor Biraci, eu tenho visto muitos casos, ou vários casos, de pisos e revestimento de parede se soltarem inesperadamente. Ele estufa, incha e de repente solta. E é claro, quase mata a gente de susto, ou o dono da casa de susto, por causa do barulho que faz. O que provoca isso, doutor Biraci? Na maioria das vezes, isso é um problema de dilatação. Toda cerâmica ela tem o seu coeficiente de dilatação, então precisa de uma adjunta, de um espaçamento, para que ela possa dilatar. Esse espaçamento ele é ocupado pelo rejunte, que deve, em casos de variação de temperatura, ser flexível. Então, se você tem uma cerâmica que é assentada com a junta muito perto, que essa junta é fornecida pelo fabricante. Se essa junta ficou inferior a esse espaçamento, e se o rejunte não aceita a dilatação, ele não é flexível, então vai acontecer, quando o piso quer dilatar, não existe o espaço para ele se solta, ele estufa, acontecendo esses fenômenos. Muito bem, e depois do doutor Biraci, quem responde agora é a psicóloga Maria Isabel. A pergunta vem de uma mãe da cidade de Formiga, que gostaria de saber como é que os pais devem agir ou reagir quando um filho revela a sua opção homossexual. Uma boa pergunta para a nossa super psicóloga. Diz aí, doutora Maria Isabel. Olha, a opção sexual é uma coisa que tem que ser respeitada, né? Se o filho chega em casa, ou a filha chega em casa e conta que o menino que gosta de outro menino, ou a menina que gosta de outra menina, ele tem que ser respeitado por isso. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que a opção sexual é ser vergonhismo, é falta de vergonha na cara e várias outras falas assim de pessoas leigas, né? E a gente percebe que não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Às vezes a pessoa já tem aquela característica desde o momento que ela nasce, ela já tem uma tendência por esse lado, né? Então, a única coisa, a principal coisa que os pais têm que fazer é respeitar isso, né? E se não der para respeitar de uma maneira tranquila, procura ajuda, procura um psicólogo para poder orientar essa família nessa nova etapa de ter um filho homossexual ou uma filha homossexual. Muito bem, pergunta agora que vem para o veterinário Otávio Ribeiro, enviado pela Neide de Iguatama. A Neide quer saber se existe tratamento eficaz para epilepsia canina ou para cães epiléticos, doutor Otávio Ribeiro. Bom, um cão com epilepsia é um cão que tem convulsões frequentes. Em primeiro lugar, tem que avaliar direitinho se realmente é um caso de epilepsia, ou se esse cachorro tem uma outra disfunção ou uma outra doença neurológica que leve à convulsão. Porque se for realmente comprovado que é um animal epilético, o tratamento ele deve ser feito para o resto da vida do animal com o objetivo de controle das crises epiléticas e não com a ideia de cura. Não existe a cura total da epilepsia, mas existe um bom controle. Um animal bem acompanhado, ele pode ser controlado dessas crises e ele viver bem o resto da vida dele. Bom, tá aí, portanto, doutor Otávio, como sempre, atento e bem informado, sabe tudo. E a pergunta agora vem de um telespectador de Bambuí, dirigido ao oftalmologista Roberto Oliveira Santos. O nosso telespectador diz que a mãe dele está com glaucoma e ele gostaria de ter mais alguma informação sobre essa doença e também se existe probabilidade de ele também vir a sofrer de glaucoma, doutor Roberto.
Bom, o glaucoma é uma doença onde a pressão alta nos olhos, ela vai causando progressivamente a lesão do nervo óptico, o nervo que dá visão para a gente. Essa doença ela tem um caráter genético na maioria dos casos e a pessoa precisa fazer uso constante de colírios quando não, eventualmente ela pode até precisar de fazer alguma cirurgia para correção da pressão do olho. Você tendo uma mãe com glaucoma, sua chance de ter glaucoma é muito maior. Então é recomendável que você procure o seu médico, veja a pressão do olho, o fundo do olho, para ver se há indício dessa doença também em você. Bom, tá aí o doutor Roberto, sempre preciso nos seus esclarecimentos. E a próxima pergunta vem da Ana Maria para a odontóloga Quelita Batista. Doutora Quelita, eu já tenho 25 anos e normalmente na minha idade eu sei que as pessoas já têm ou até já extraíram o dente de siso, né? Mas o meu ainda nem nasceu e não tem nem sinal dele. Isso é normal, doutora Quelita? Bom, esse dente provavelmente ele se formou. A questão de ele não ter nascido, você precisa fazer um exame radiográfico para verificar se ele se formou. Se ele se formou e não nasceu, provavelmente é porque ele não teve espaço para ele nascer. Então precisa fazer o quê? Procura um profissional, faz um exame radiográfico e se ele estiver formado, precisa extrair. Por quê? Porque esse dente ele é formado por uma cápsula ao redor da coroa do dente e essa cápsula não pode ficar inclusa. Por quê? Porque futuramente ela pode se formar um cisto, que é o cisto dentígeno. Então precisa ser removido. Então eu te aconselho a procurar um profissional, fazer um exame clínico, um exame radiográfico e se ele tiver formado e não nasceu, precisa ser extraído. Bom, tá aí, portanto, a orientação da doutora Quelita Batista. E a palavra do especialista fica por aqui. Semana que vem tem outro timaço de consultores do PTV. Estarão aqui para responder as suas dúvidas. Pode mandar as perguntas para o Piuí na TV. Até já! Piuí na TV. Oferecimento Stalo Supermercado. Agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. Trânsito Legal. Oferecimento Autoescola Metrópole. 15 anos formando bons condutores. É muito comum a piadinha que diz: mulher no volante, perigo constante. Esse trocadilho, com certeza, foi inventado por homens que certamente desconhecem a realidade. Na verdade, deveria ser mudado para mulher no volante, perigo distante. Os dados oficiais comprovam isso. A mulher condutora é mais segura no volante do que o homem. Os homens estão envolvidos em 75% dos acidentes e a mulher em apenas 25%. A mulher também comete a metade das infrações cometidas pelos homens. Por isso, eu quero aproveitar esse espaço para deixar a minha mensagem e o reconhecimento. A mulher motorista, profissional ou não, que com a sua delicadeza, com o seu cuidado e o seu bom senso, tem trazido um pouco de suavidade e equilíbrio ao nosso trânsito caótico de todo dia. Um grande abraço pelo Dia Internacional da Mulher, em nome de toda a equipe da Autoescola Metrópole. E até a próxima semana. Piuí na TV. Oferecimento Stalo